Olá, meu nome é Suelen e eu vou falar sobre um vídeo da palestra de Paulo Freire, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Uma palestra, que ele deu e que eu vou falar sobre isso agora. Paulo Freire foi um filósofo, educador brasileiro e também é considerado um dos mais notáveis pensadores da pedagogia mundial. A chamada, se não me engano, pedagogia crítica. E nesse vídeo, Paulo Freire conta um pouco de sua trajetória, as coisas ao longo da palestra, ele vai contando algumas experiências que ele, viveu, e ele vai falar muito sobre disciplina, limite, autoridade e entre outras coisas que eu vou falar agora também no decorrer do vídeo. Paulo Freire, ele vai falar sobre o limite. Ele vai dizer que o limite é a mediação, ou seja, o caminho da disciplina. Para se ter disciplina, tem que ter o limite, certo? E aí ele vai dizer a questão da liberdade. A liberdade é onde ele dá o exemplo de crianças mesmo, onde a criança vai fazer o que quer, vai fazer o que gosta. A liberdade é isso, a gente fazer o que quer, fazer o que gosta. Mas a liberdade precisa do quê? A liberdade vai precisar de limite. E, consequentemente, aquilo que vai se dar esse limite, no exemplo das crianças seriam os pais, vai se gerar a chamada autoridade, que ele vai falar sobre ela. Que o que acontece? A autoridade, ela é indispensável à liberdade. Se não tiver autoridade, ou seja, melhor dizendo, se não tiver limite, a pessoa vai fazer o que quiser, vai fazer o que gosta, como eu defini liberdade agora há pouco. Então, precisa dessa liberdade. E até essa autoridade, que é preciso na liberdade, vai gerar, ela também vai precisar de uma coisa chamada limite, até mesmo a autoridade. Porque, como diz Paulo Freire, se a autoridade ela também não tiver limite, ela vai extrapolar demais. E ele ainda cita uma coisa bastante interessante a se pensar, que ele acredita que o problema de muitos professores na sala de aula é acreditar que eles são a autoridade na sala de aula. Onde não há aquele, eu estou aqui, vou organizar a sala, mas também os meus alunos podem ter conhecimentos a me oferecer. Não só eu como professor chego na sala, mando na sala, o que eu falar é o correto e pronto, acabou. Ele não acredita nisso. Tem uma coisa bastante interessante que ele fala também sobre o ato de experimentar-se. Ele diz que a criança, ela tem que experimentar-se. Mas aí ele ainda cita o seguinte, é só sair fazendo coisa errada, então já que tem que experimentar? Claro que não. Se a criança for fazer uma coisa errada, a gente vai impedir, obviamente. Ele, inclusive, deixa bem claro isso no vídeo. E ele diz uma coisa muito interessante que eu anotei aqui, que é o seguinte. Porque é o seguinte, há muitos pais que proíbem os filhos de fazer tudo. Tudo. Eu não vou deixar meu filho brincar com o vizinho porque é má influência. Vai influenciar meu filho a fazer várias coisas, então não vai. Não vou deixar meu filho brincar com os amigos da escola porque eles vão ensinar coisa errada. Então, como se fosse aqueles pais que querem proteger os filhos o tempo todo. A gente sabe que isso não é possível. Então, Paulo Freire acredita que os pais que fazem isso estão impedindo os filhos de experimentar as outras coisas, de viver. E isso pode ser, sim, uma consequência mais tarde. Ele diz a seguinte frase: a criança que não corre hoje para não ralar o joelho é o jovem irresponsável amanhã. Que é algo que não está errado. Obviamente não está,
É dito também que os professores são considerados sacerdotes. Paulo Freire vai totalmente contra essa ideia. Ele acredita que os professores têm que brigar, sim, para não serem chamados de sacerdotes, porque sacerdotes seriam como se eles fossem chamados, algo assim, né, para dar, fosse algo, né, chamado e que não é, porque ele diz no vídeo, inclusive, que o professor, a profissão do professor é como se fosse qualquer outra profissão, como se fosse um médico, como se fosse um arqueólogo, um arquiteto, como outra qualquer e merece o respeito da mesma forma. E ainda diz que para se ter esse respeito, teria que lutar. E ele ainda fala que para se ter respeito nesse país é preciso lutar. E ainda diz que a greve, ele ainda fala assim, e me parece que a greve já não resolve mais. Então, que os professores teriam que procurar outras formas de lutar pelos seus direitos, né? De receber um salário digno, entre outras coisas. E ainda tem a questão de que o governo diz que o professor, tipo assim, procura formas de dizer que o professor é incompetente, o professor tem que ganhar menos e não sei o quê. Então, ele diz assim que seria mais sensato o governo procurar, ao invés de ficar procurando como provar que os professores são incompetentes ou não estão fazendo direito do seu trabalho, procurar formas de auxiliar, de dar mais conhecimentos a esses professores e mais formas, né, dele melhorar a sua aula, já que não está tão bom assim, entre outras coisas. Ele diz, inclusive, que ainda que as universidades brasileiras, né, elas não estão, ele fala que as universidades brasileiras não estão sendo totalmente brasileiras, não estão pensando no próximo, e é isso, né? Eu achei bastante enriquecedor o vídeo. Vocês que estão assistindo esse meu vídeo, que ainda não viu essa palestra, inclusive eu recomendo bastante, que é por isso que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então é isso.